Vida de santidade, que os textos base são esses. Mais uma vez vamos ler nessa manhã Josué capítulo 3, no verso número 5. Está escrito lá: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus não fará se nós não santificarmos primeiro, né? Então, isso desde o Velho Testamento era o desejo de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, na primeira parte diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E Hebreus capítulo 12, verso 14. Não são só estes textos, né? Existem outros que falam sobre a santificação. Segui a paz, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Diga amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado nessa manhã mais uma vez. O nosso espírito, o Senhor, já está preparado para receber e ouvir a Tua voz. E tenhamos entendimento nessa manhã mais uma vez, em que possamos depositar a Tua verdade no nosso espírito, que ela faça parte do nosso interior, meu Deus, que ela possa ser o domínio da nossa mente, das nossas ações. E nós te agradecemos, meu Deus, porque a Tua palavra prevalece sobre a nossa vida. Nós te agradecemos por estar debaixo do Teu reino, de viver no Teu reino, e mais uma vez, exalta a Tua palavra, e nós te glorificamos por tudo no nome de Jesus. Nós estamos falando sobre isso, e a gente viu aqui a respeito de santificação, que é justamente santificação, o significado é estar separado para Deus, sempre com um propósito. E como eu falei aqui, eu volto a repetir, talvez você esteja aqui pela primeira vez, esse assunto de santificação ainda é muito mal compreendido no meio da igreja, porque a igreja, de um modo geral, ainda tem um entendimento muito humano disso aí, natural, porque houve uma coisa e aquilo vai passando adiante, como se santificação fosse alguma coisa de aparência, de mudanças de aparência. Isso não funciona na vida do homem. Deus veio trabalhar o interior do homem. Se alguma mudança vai acontecer na tua vida, vai acontecer porque ela começou lá dentro primeiro. Até mesmo a cura. Por que a cura se manifesta no meu corpo físico? Porque eu criei na verdade, me segurei na verdade, a verdade fez parte do meu interior, ela se manifestou trazendo cura. Diga aleluia. É isso aí. Há um verso muito interessante, deixa eu mostrar isso aqui para você, já que eu estou nessa área. É o Salmo 107. No Salmo 107, é interessante, né? Porque está escrito assim, no verso número 20, falando a respeito de Deus para o povo de Israel, naquele momento: enviou-lhes, Deus enviou a sua palavra e os sarou. É interessante, né? Quem é que sara? Não, a palavra. A palavra é o Senhor, o verbo é vida, né? Sabe, você não dá para associar Deus e a sua palavra. Por isso que eu tenho falado aqui na igreja, a gente tem que enxergar isso, que quando você lê a Bíblia, é Deus falando comigo. É isso mesmo. Foi a palavra quem sarou e livrou-los do que era mortal. A turma toda lá. É a palavra. A palavra nos sara quando, pastor? Quando ela entra aqui dentro, ó. E quando eu creio, ela faz parte do meu interior, ela se manifesta na nossa vida. Aleluia! É bom demais. Então esse é assunto que começa de dentro, transformação. É como a gente viu aqui sobre o conceito de santificação, que é isso aí, você já até gravou, é o processo pelo qual nós vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Deus em tudo que nós fazemos, que nós somos. Por quê? Porque Ele vai fazendo parte do nosso interior, a sua verdade vai fazendo parte da minha vida. A gente passa a viver esse estilo, que é o estilo de viver como Deus pede. Isso aumenta na nossa vida. Diga aleluia. Aí nós vamos andando conforme Deus nos pede. E a gente viu então algumas razões aqui. A gente começou falando sobre as razões por que nós devemos ser santificados. Biblicamente essas são razões, são 6. Nós estamos na quarta, nós vamos terminar hoje a quarta para ir na quinta e na sexta. O primeiro motivo é esse, que Deus é santo e a gente não pode andar com Ele se a gente não viver a santificação. Faz parte da mesma natureza, né? Por que uma laranja está numa laranjeira? Porque faz parte daquela natureza. Você não vai ver um limão numa laranja, numa laranjeira. Nem uma goiaba numa laranjeira. Não faz sentido. Tem alguma coisa errada nisso aí. Não, se nosso Deus Ele é santo, nós somos que nós somos filhos dele. Aleluia.
E veja que esse conceito de ser santo é uma condição nossa em Cristo Jesus. Não é algo que você vai garantir depois que você morre e vamos fazer uma votação para ver se realmente você é santo. Essas são as noções erradas que as pessoas têm e acabam confundindo e não entendendo muito bem esse assunto. Mas nós lemos aqui que nas cartas, Paulo, algumas cartas aqui, Paulo quando fala à igreja, ele fala aos santos da igreja. Então não tem essa ideia de que santo é aquele cara perfeito, de que tem asinhas nas costas, porque isso aí é a pura imaginação do humano. Diga aleluia nessa manhã. É muito mais simples do que posso imaginar. Nem fique com medo dessa palavra, porque essa é uma palavra perfeitamente cabível para nós. Mesmo os imperfeitos, nós somos santos. Diga aleluia. Pastor, então esses conceitos tem que trabalhar, porque a minha mente não consegue. Isso aqui na humanidade, é claro que não. Por isso que é pela fé, nós compreendemos que é assim que funciona. O segundo motivo que a gente viu sobre isso é que, por que nós temos que andar no processo de santificação? Porque senão nós não amadurecemos. E esse é um assunto ainda que eu vou conversar mais sobre isso aí ao longo do ano, porque a igreja ela precisa amadurecer. Porque quando ela amadurece, a qualidade da vida dela muda. Nós entramos mais no processo de Deus, sabe? A eficiência da nossa vida aumenta muito no propósito que Deus tem para nós. Diga amém. Então, isso aqui não pode fazer parte. Falamos sobre isso aí em algumas coisas. Terceiro motivo, por que Deus requer a santificação, é que a gente não resiste ao inimigo. Uma das coisas que hoje eu vejo mais claramente na minha vida é que no passado as pessoas passam esse lado e esquecem de falar isso que nós estamos conversando, é de que há autoridade na nossa boca, de que realmente nós estamos acima dos principados e potestades, de que o inferno teme a igreja, e se você exercer a autoridade, o inferno tem que recuar. Mas só que esse contexto de exercer a autoridade, ele precisa ser exercido de maneira a eu estar completo, porque eu não posso exercer a autoridade, como eu falei, se eu estou vazado, se eu estou comprometido. Lembra uma passagem que eu li aqui em Atos 16, que os caras quiseram expulsar lá os demônios no nome de Jesus? Mas por que não funcionou? Porque eles não tinham condições de usar aquele nome. Eles não tinham um processo na sua vida, uma mudança na sua vida, de acordo com como a Bíblia pede, para que aquele nome possa ser usado. Não pense que o nome de Jesus pode ser usado por qualquer um. E de qualquer maneira, ou não ligo para a minha vida, como a minha vida está, e eu simplesmente vou falando, não adianta, o inferno não funciona. Então veja como esse assunto, de a gente falar sobre santificação, é super importante. Pastor, o senhor está querendo dizer que a minha maneira de viver é importante em relação às trevas? Exatamente isso que eu quero te dizer. Por mais que eu tenha autoridade no nome de Jesus, que eu expulso tudo quanto é capeta, porque eu vou te dizer uma coisa, se tiver um capeta você expulsa, não tem problema nenhum. Mas o capeta pode estar destruindo outras áreas da tua vida e você não sabe porque eu tenho legalidade. Lembra? Eu estou falando sobre isso. A nossa carne não gosta de ouvir isso, mas nosso espírito exalta. Diga aleluia. Porque a gente tem que olhar a nossa vida. Olha a sua vida. Por isso a Bíblia é muito maravilhosa. Deus fala assim, olha para você, rapaz. A gente fica vivendo o mundo olhando muito para fora. A gente olha para fora, vê as coisas de fora, observa os outros e a gente olha a nossa vida. Vamos olhar sempre a nossa vida, checar. Uma das frases que jamais vai sair da minha vida, ano passado Deus me falou isso, não importa o que você faz para mim ali, importa como você vive para mim. Não vou esquecer jamais disso, porque é isso que funciona. O resto, nós vamos seguindo adiante e vai acontecendo. Quarto motivo então que a gente tem falado, por que é necessário o processo de santificação? Porque não poderemos expressar a vida de Deus às pessoas. E isso eu estou retendo um pouquinho mais de tempo aqui, porque o mundo só verá Deus através de nós. Se não houver coerência na minha crença, com a minha conduta, tem alguma coisa errada, não com Deus, mas com nós mesmos. Porque esse processo de santificação requer de nós sacrifício, é claro. Requer de nós nos adequar, nos entregar. A verdade é essa, né? Deixar que Deus prevaleça em tudo que nós somos, gente. Para que então a gente possa expressar o amor de Deus, e a gente está falando sobre isso aí. A gente disse algumas coisas aqui sobre isso. Se o mundo precisa de Deus, ele somente verá através de nós. Então há uma responsabilidade,
há uma responsabilidade sobre a igreja. Nós somos a igreja. Gente, eu não estou falando sobre prédios. Nós somos a igreja. Eu vou dizer uma coisa e volto a repetir. Você leva a Deus e representa Deus aonde você estiver. Seja de férias, como passou agora na praia, pegando um solzinho, tomando água de coco. Não importa aonde, andando de bicicleta, o que você fizer, não importa. Você está levando o Senhor, o Rei da Glória. Quando você assina o seu cheque ou faça qualquer coisa, quando você põe o teu nome, você está colocando o nome do Senhor. É impressionante, mas a igreja não acordou para enxergar isso, mas é assim mesmo que funciona. Nós somos representantes de Deus. Então, como representantes de Deus, nós temos que ser como Deus pede para nós sermos, né? Não dá para dissociar isso. Jamais pense assim, eu tenho a minha vida, e Deus, eu tenho Deus, mas eu tenho a minha e Deus tem a dele, né? Não funciona isso, não funciona. Você veja que Deus não deixa nada de fora na nossa vida, aleluia. Ele não se importa da gente se reunir. Nós estamos na casa de Deus, beleza. O que vale é estarmos aqui sempre aos domingos ou no meio de semana. E a gente adora, louva a Deus e ouve a palavra. E aí durante a semana eu vivo a vida que eu quero. Não funciona, gente. Vamos perder todas. Você quer vencer todas? Quer ser muito abençoado e transbordar? Então temos que ser completamente diferente. É esse aí o assunto. Esse é o segredo. Fé é o nosso estilo de viver o amor de Deus. Jamais esqueça isso aí. E a gente estava falando das áreas que governam, né? A gente viu toda a nossa vida, ela está interagida no governo dessas áreas aí. E a gente falou sobre o pensamento, as palavras, a boca e sobre a nossa conduta. Que hoje eu quero comentar um pouco sobre isso aqui. Exatamente num comportamento que é essencial. Saiba disso, tudo acontece aqui no nosso pensamento. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, só recordar. A origem de tudo que irá direcionar a nossa vida. É o local onde as palavras e as ações nascem. Então, se eu tenho, gente, veja só, como é importante nós termos uma mente sadia. Diga aleluia. Gente, como nós precisamos de mente sadia. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão confusas, estão com as mentes doentes, enfermas. Precisamos de um pensamento sadio. Pensamento sadio não é aquele pensamento isento de receber um bombardeio de ideias erradas. Não. O pensamento sadio é aquele que se deixa ser dominado pela verdade. Diga aleluia. Esse é um pensamento sadio. Não pense que ao acordar e quando a gente for dormir, quantos mil pensamentos já passaram errados sobre a nossa cabeça. De tirar conclusões erradas, de tirar ideias erradas a respeito de pessoas, de querer nos posicionar de maneira errada, porque são ideias erradas. Mas para que eu tenha um comportamento sadio, uma mente sadia, eu dependo de ser dominado pela verdade de Deus. Diga aleluia nessa manhã. Como eu tenho visto pessoas enfermas da sua mente. Pelo simples fato que a verdade não tem dominado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Mente é uma questão de espaço. Se o maior espaço for ocupado por verdades, vai dominar as outras áreas. Um tempo atrás aqui nós anunciamos na escola bíblica, a gente fala muito sobre isso. A gente tem um curso só sobre esse contexto. E compreender como é que isso aí funciona na nossa vida. Tem um livro muito bom, depois eu vou trazer mais aqui, aliás a gente precisa pedir ao Mauro, o Mauro vai rejeitar isso aí pra gente, chamada Batalha da Mente, o campo de batalha da mente. Se a nossa mente se mantém saudável, o resto vai seguir o seu curso, tá certo, gente? Então essa área do pensamento, todo curso de correção, de andar em amor, é aí que nós vamos corrigir. Lembra que eu falei isso, a gente ter cuidado para 3 coisas no pensamento, para não deixar nascer isso dentro do pensamento e crescer a ponto de querer dominar a nossa mente. Espírito de pensamento de crítica, que não tem menor fundamento, e é sempre destrutiva. Julgamento que é acompanhado sempre de condenação. Eu estou falando isso em relação a outras vidas, gente, porque nós vivemos um contexto de relacionamento o tempo todo. Orgulho, soberba. A nossa queda é iminente desse comportamento aí, não dá certo. E nós temos condições de investigar isso no nosso pensamento via a verdade de Deus. É por isso, eu vou dizer uma coisa, hein? A coisa mais importante que tem que acontecer em você, em mim, é nós estarmos sempre assim, reconhecendo. Eu reconheço algo, estou reconhecendo. Se eu não consigo reconhecer, se eu não enxergo, eu tenho que enxergar.
que, em primeiro lugar, tudo que está acontecendo nesse livro, eu tenho que olhar para mim, olhar para o meu interior, como disse o Salmo de Davi: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim alguma coisa errada. Nós precisamos disso, gente. Em relação à boca e palavras, a gente falou aqui que é o leme da nossa vida. Você jamais se esqueça disso. Olha, se você quer uma direção para a tua vida, para ser abençoado, saiba que o leme que dá governo a esse navio que é a tua vida é a tua língua, é a boca. De que maneira nós usamos a boca? Escuta aqui, anota aí, se você é um cara que anota coisas aí. Tempo atrás, eu estudando sobre esse assunto, já tem alguns anos, Deus me falou assim: Elinho, olha, a boca, ela foi criada, a sua boca foi criada para ser a expressão do seu espírito, não para ser a expressão da carnalidade humana. Guardou essa aí? Então, o que significa que hoje nós vivemos na posição de exatamente deixar que os nossos lábios sejam a expressão das verdades de Deus, seja a expressão do Espírito, e não a expressão da carne. Ah, pastor, mas isso é a coisa mais fácil que acontece. A gente está na carne e fala uma opção de besteira. Pois é, mas se cada vez mais nós formos dominados pela verdade, os nossos lábios vão ser cada vez mais seletos. As palavras que sairão da nossa boca serão cada vez mais seletas. E se para isso nós temos que ficar mais caladinhos, como a gente viu aqui, eu vou ver os versos, vamos ficar mais caladinhos, pastor, mas não dá, eu falo muito. Não é nada de errado, cada um tem a sua personalidade. Eu sei que alguns falam mais, outros menos, mas que então o conteúdo das palavras possam cada vez mais melhorar, mas há a possibilidade de errar mais falando mais. É verdade ou não isso aí? É claro que há. Mas vai mudar. Uma das coisas que vai acontecer contigo, preste atenção, hein? O processo de santificação está eficiente na tua vida, você está dando vazão, está vivendo, priorizando a Deus, colocando, você vai ver que a tua boca vai mudar. E mudando a tua boca, mudando a nossa boca no comportamento, nas palavras, nos tipos de palavras, sabe? Na maneira de falar. A gente vai falar depois sobre fé aqui. A gente vai ver como a nossa boca tem que estar alinhada com as verdades de Deus. Vai mudar, é o leme. Lemos isso em Tiago. É o leme que dá direção à nossa vida. Vamos ler aqui comigo as passagens que a gente viu. Quem toma cuidado com as suas palavras protege a sua própria alma. Porque quem vive falando tudo que pensa acaba arruinando a sua própria vida. Meu Deus! Pastor, isso é bíblico? Claro que é, tá aqui. Eu nunca tinha lido, pois é. Ninguém aqui quer arruinar a sua vida, mas as pessoas não sabem por que a sua vida não funciona, as coisas não andam, as coisas não estão dando certo por causa da boca. Você entende que então a gente está entendendo a raiz das coisas, então agora a gente pode dar uma solução? Pastor, então eu vou passar um esparadrapo na minha boca. Não funciona também. Porque a boca fala, repita comigo, a boca fala do que está cheio o coração. Então onde é que está o segredo? Vamos nos encher da verdade. E a boca falará verdades. Lembra que eu falei do negócio de esponjar? Se esponja Deus e você estará cheio de Deus. Naturalmente. Mas eu vou mudar, eu tenho que mudar, eu vou conseguir. Aí a gente arruma lá um método de mudança. 10 maneiras de como se comportar. 10 maneiras de como mudar. 10 maneiras de ser mais alegrinho. 10 maneiras de ser menos deprimido. Mas não funciona isso aí. Não funciona. O que funciona é a gente estar cheio da verdade. Nossa vida muda. Olha que verso tremendo. Vamos ver outro. Falando no Salmo, nós lemos isso. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes, gente? Pastor, é tudo que eu quero. Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Deus está falando só de boca. Boca. Lembra que eu disse aqui que o livro de Provérbios, quase 10% do livro de Provérbios fala sobre boca, língua, sobre palavras proferidas. Pastor, estou pensando. Pois é, nossa carne não gosta desse assunto, mas meu espírito exulta. Diga aleluia. Isso aí. Ou nós partimos, igreja, para crescer, ou vamos ficar nesse banho-maria em cima do mundo. Não vai adiantar de nada. Ou a gente parte para receber de Deus, ser abençoado e poder abençoar outras vidas, ou já era. Porque tudo começa dentro de nós.
Mas é que Deus não está preocupado com a cor da roupa que você está usando? Nessas coisas humanas, que a aparência humana engana, que o pessoal gosta de julgar e fazer as coisas pela aparência. Não funciona isso, gente. Isso aqui tudo está dentro do ser humano. Se não gostamos de como a nossa vida está indo, como eu falei, a gente precisa mudar o quê? Conteúdo da nossa palavra. Quanto mais eu vou proferindo negativismo, de que as coisas estão ruins, estão difíceis, de que eu sou uma vítima, de que eu sou isso, a minha vida é um caos, de que eu não sei o quê, que eu estou nessa, ainda vou culpando a Deus, aí eu vou para o buraco cada vez mais. Não é isso. A direção está errada. Provérbios 18, verso 20 e 21, sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. E a Bíblia ainda põe esse contexto. Palavras não são meras palavras. Palavras trazem resultados. Elas trazem resultados, gente. Palavras estão registradas lá no gravador de Deus. Provérbios 21, 23, hein? Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Fale o mínimo possível. E tome sempre cuidado com as suas palavras. Isso é para todos nós, não é? Coisa tremenda. O pastor está dizendo na Bíblia que nós queremos ficar livres de problemas e sofrimentos. Exatamente. A gente sofre demais quando o conteúdo das nossas palavras são completamente equivocados. É verdade o que eu estou dizendo? Quantas coisas no passado a gente já queria ter deletado por tanta besteira e tanta coisa que a gente falou e não deveria ter falado. Bom, esquece, passado é passado, nós estamos aqui, Deus está aqui no nosso meio. E a gente tem um futuro. E Ele quer, é isso aí, garoto, sabe como é que é? Então funciona assim, segue adiante, aleluia. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre conduta nessa manhã. Pessoas são construídas, mas também destruídas por palavras. Palavras criam imagem dentro de nós. Eu falei sobre isso. Palavras apropriadas produzem uma colheita de bons relacionamentos. Palavras erradas, relacionamentos piores. Eu falei aqui sobre esse contexto de família. Família não é algo que nasce do céu e simplesmente acontece. Família é algo que se constrói. Podemos construir mal, podemos ficar inacabados ou podemos construir bem. E todo o envolvimento de palavras está nessa construção. Andar em amor sem filtrar as palavras não existe, gente. Não existe. E aquilo que eu falei para terminar. Andar em amor não expõe as faltas das pessoas com palavras, mas as encobre com o silêncio. É isso aí, a gente conversou. Vamos falar um pouquinho sobre conduta? Eu quero continuar aqui nesse contexto aqui, que isso aqui é muito legal. Se nós formos falar sobre conduta, poderíamos falar sobre várias, mas uma delas vai fazer parte da minha vida e da sua sempre. E vai fazer parte não porque ela é espontânea. Ouça bem nessa manhã, hein? Não dorme não, catuca teu irmão aí. Tá dormindo? Não, não porque ela vem espontaneamente, essa conduta, mas porque eu decido. Você não decidiu vir aqui de manhã? Porque a cama estava te pedindo outra coisa. Você que chegou um pouquinho mais tarde em casa, né? Ontem deu uma ralação, lavou banheiro, lavou cozinha e tal. Estou meio quebrado. Mas aí, na hora que a caminha disse, você está quebrado, fica aqui que eu te abraço. Você deu um nó nela, chutou aquela cama, tomou aquele banho e veio para a casa de Deus. Então não é algo espontâneo, ouça bem. Gente, o homem acha que aquilo que naturalmente ele produz ou sai assim sem sacrifício é bom para ele. Não é. É por isso que a vida espiritual, a vida da fé é sempre de escolha. Ou você escolhe andar com Deus ou não escolhe, porque isso não é espontâneo. Ou você escolhe ser fervoroso de espírito, ou você escolhe orar, ou você escolhe ser diferente com as verdades, ou não faz essa escolha. Porque o natural é o natural da carne. Por isso que essa questão de conduta, a mais importante em relação a andar em amor, é tomar a decisão de perdoar sempre. Esse assunto aqui, gente, ele é muito importante na nossa vida. Perdoar sempre é ter uma vida de contínuo dentro dessa área, que é a área do perdão. Deixa eu explicar algumas coisas aqui que são importantes para você ver isso aí.
Escuta o que eu quero te falar nessa manhã. Olha só. Não depende daquilo que eu sinto para perdoar. As pessoas depositam o perdão na base de que eu já melhorei, agora eu posso perdoar. Ou então é o seguinte, eu já esqueci, agora está bem, agora eu perdoo. Meu irmão, esquecer é um negócio complicado. Porque quando se trata desse negócio de relacionamento, às vezes a pessoa não esquece nunca, mas você pode trabalhar aquilo. A Bíblia, vá comigo a Filipenses, deixa eu falar algo para você que vai te abençoar nessa manhã. Você veio aqui porque Deus quer te sarar nessa manhã, aleluia. Glória a Deus. Então se liga no mistério aí, meu irmão, que já foi revelado, aleluia. Filipenses, capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, Paulo lhe diz algo assim para a igreja, no verso 12. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, porque nenhum de nós está nessa aí. Mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, olha Deus falando conosco. Diga, Deus fala comigo. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hoje há uma enormidade de pessoas do corpo de Cristo que não estão andando, que estão completamente paralisadas pelo simples fato que estão no passado agarrado a algo que não foi resolvido ainda. Paulo falou, eu esqueço das coisas que para trás, ele tinha um comportamento, e aqui Deus nos ensina que as coisas são assim mesmo, tem que ser de passagem. Se os meus erros do passado mexeram muito comigo e me injuriaram muito, gente, é passado. Hoje você é um novo dia, você é uma nova criatura, e Deus está te dando toda a oportunidade de consertar a nossa vida. Aleluia! Eu não tenho que ficar agarrado lá. Eu tenho que ter um comportamento de prosseguir, mas também eu não posso prosseguir se não resolver algo. Deus, olha, eu vou falar uma coisa para você, Deus não transfere problemas. Ele não adianta eu querer caminhar achando que então os dias vão passar e eu vou resolver assuntos como, por exemplo, esse. Não funciona, gente. Nós temos que resolver isso. O nosso esquema, que a Bíblia mostra, é nós prosseguirmos, irmos adiante. E isso não é, como eu volto a repetir, algo natural, porque quando eu sinto, eu vou sentir. Perdoar, gente, ouça bem, não tem a menor base no direito que eu tenho. Pastor, eu não perdoo porque eu estou com a razão. Errado. Está ouvindo nessa manhã? Ninguém tem o direito de nada. Eu não tenho direito, eu não estou com a razão. Preste bem atenção, não é uma questão de provar quem está com a razão. Não é uma questão de se eu quero ou não. Perdoar é um mandamento. E se eu não encaro dessa maneira, se eu não enxergo dessa maneira, o meu sentimento me domina e me tira da obediência de Deus. Então preste bem atenção. O único direito que a palavra de Deus nos dá é esse. Obrigado, Jane, por esse amém. Glória a Deus ali do Marcelo. Aleluia. O único direito que nós temos é perdoar sempre. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passei. Cada um de nós aqui dentro dessa área, meu irmão, tem situações para falar sobre isso aí. Não venha dizer que só um é ofendido ou traído, ou mas hoje a minha vida é assim por causa de fulano de tal e tal. Gente, nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas. Se o ser nova criatura não muda o meu comportamento em relação a perdoar, eu não sei nem quem eu sou. Alguma coisa tem que mudar, porque o inimigo tem dominado então. E a minha vida toda presa. Não é maravilhoso? Nós podemos falar sobre isso. Glória a Deus. Daniel capítulo 9, verso 9. Não sei nem vai se dar tempo de eu falar tudo hoje, mas nós vamos continuar falando sobre isso aí, porque a onda de cura já vai começar.
Daniel capítulo 9, verso 9, onde eu estava lendo essa passagem, isso aqui me encheu o meu espírito nesse verso. Daniel 9, verso 9, diz: ao Senhor, Daniel estava fazendo uma oração, mas Daniel reconhecia justamente esses atributos da personalidade de Deus, e diz assim: ao Senhor nosso Deus, a primeira parte, Daniel 9, estou vendo páginas virando ainda, Daniel 9, tá aí, gente, vai lá. Achei. Diga achei. Daniel 9, verso 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Pastor, de onde é que o perdão veio? Não sei, veio do mundo, veio dos homens, veio das plantas, veio das tartarugas, dos ratos, dos bichos. Qual é a origem do perdão? O perdão é de Deus. Então veja, se a origem do perdão é de Deus e faz parte do atributo dele ser misericordioso e perdoador, gente, nós estamos na mesma natureza, nós somos filhos de Deus, pertence à nossa vida também. Pastor, o senhor está querendo dizer que nós temos condições de perdoar? Temos, se nós colocarmos a visão correta a respeito do perdão, de que não é algo natural, não é algo espontâneo, não é algo do que eu sinto, é algo que eu exerço porque eu creio. Se Deus é perdoador e tem me perdoado todos os dias, eu também tenho que perdoar. É isso? É isso que está aqui. Deus, ele é o autor, ele é a fonte do perdão, gente. Andar em amor, então, gente, faz parte. Eu estou falando sobre essas três áreas, que é o pensamento, as palavras, a boca e a conduta, que são as áreas que vão determinar se nós vamos andar em amor ou não. Se eu não estiver checando essas três áreas da minha vida, eu não posso andar em amor. Andar em amor é viver a prática do perdão e da misericórdia de contínuo. Pastor, mas não dá vontade. Pois é, mas deixa a vontade de lado. Nós temos que lutar com isso. Ah, mas não consigo. É um sentimento que me agarra. Pois é, esse sentimento não é verdadeiro. Porque se eu tomar a decisão... Já aconteceu situação comigo. Claro que você também já experimentou isso. De eu ir falar com uma pessoa, alguma coisa que me incomodava. Até mesmo eu tinha razão. Mas eu fui lá, exercendo a verdade de Deus, com um sentimento assim: se eu puder, eu quebro os dentes primeiro. Mas no momento então que eu estou de... Mas você sabe que às vezes o Espírito de Deus vem e nos reveste desse momento, porque ele sabe que é uma coisa complicada. Aí no momento que eu cheguei para a pessoa para falar, sabe que o poder de Deus me encheu tanto numa situação, isso já tem muitos anos atrás, numa situação, me lembro bem, Deus me encheu tanto que até o meu sentimento mudou na hora, aleluia. E eu vim para declarar isso aqui para você, isso. E foi aquela avalanche do amor de Deus, e aquele toque maravilhoso. E você sai dali com menos 300 quilos. Se eu dependesse então do sentimento para ir a tal lugar e resolver o que eu precisava resolver, eu não ia nunca. E é justamente aí que o inimigo prende. Ele sabe que o sentimento tem uma força, e ele levanta ou aguça esse sentimento e te mostra as razões, te mostra o teu direito. É o teu direito. É ele que tem que vir. Aí levanta tudo isso e você se agarra aquele, é isso mesmo. Aí sofre o resto da sua vida. Fica preso, essa é a palavra. Nós vamos conversar isso no próximo domingo. Quem está entendendo, diga aleluia. É, meu irmão. A carne não gosta, mas é pura verdade. Perdoar é a expressão mais clara do amor de Deus, porque o que ele fez foi exatamente isso. Nós éramos os culpados, nós traímos a Deus, nós estávamos separados por livre e espontânea vontade, porque o homem exerceu o seu arbítrio e decidiu: olha, um abraço, eu acho que eu vou ficar com a conversa do outro. E o que fez Deus nos aproximar é o seu infinito amor que está envolvido no grande perdão dele sobre a nossa vida. Na cruz do Calvário, enxergar Jesus, que conquistou novamente o nosso direito de estarmos na presença de Deus, a cruz do Calvário, se a gente espremer
é o perdão de Deus ali. Aleluia. Bom, se nós vivemos todos os dias e precisamos do perdão de Deus, então imagine, gente, no nosso relacionamento. Porque Deus é tão tolerante e misericordioso conosco que nós tão intolerantes e tão duros, não dá. Se nós perdermos essa sensibilidade, nós não podemos andar em amor. É por isso que o mundo já não tem há muito tempo. Porque talvez o maior malefício na vida do ser humano seja o acúmulo de situações que ele precisa perdoar e ele não perdoa. E isso tem escravizado e cativado, mantido as pessoas em prisão há muito tempo. Quem está compreendendo isso nessa manhã? Gente, não importa de onde a gente veio, da situação que aconteceu, hoje eu estou aqui. Sempre há uma opção de escolha. E como eu falei aqui, se você não esteve aqui, pega esse CD, porque eu falei, foi um domingo que ficamos sem luz, né? Mas foi num domingo desse aí de janeiro, eu falei sobre a escolha certa. Pega esse CD para você ouvir esse ano. Você vai viver pela escolha que você vai fazer. Se você achar que a sua escolha não é ficar mais afastado, deixar de lado, não querer muito e tal, vai comer desse fruto. Se eu escolhi que eu vou deixar essa situação assim mesmo e tal, assim, não, deixa isso aí e tal, esquece, está no passado. Não está. Essa situação não foi resolvida. Tem que ser resolvido. Mesmo, pastor, mas eu tenho uma situação que não dá nem para falar com a pessoa porque ela já morreu. Ou ela mora lá na Zâmbia e eu moro aqui. Bom, mas esse é um assunto você com Deus. Se você liberar o teu coração, acertar, está tudo resolvido. Então nunca é um assunto do passado para manter debaixo, sei lá, do tapete. Esse negócio aí, essa poeira tem que ser limpa, tem que ser acertada. E eu te garanto, você já vai começar um ano de Deus curado na tua vida. A gente vai ver aqui a partir do próximo domingo que uma das coisas que o inimigo sabe que pode causar e pode colocar enfermidade na vida das pessoas é isso aí. Tá dando para entender isso aí, gente? Tudo porque nós precisamos andar em amor, que faz parte da nossa vida. E eu falei aqui e volto a repetir, andar em amor é a chave para a destruição do inferno na nossa vida. Fechar as portas, o inimigo não ganha nenhuma, vai perder todas, e Deus vai transbordar a nossa vida. Transbordar, porque nós estamos vivendo da maneira como Ele pede. Então, não fique se valendo do sentimento ou da espontaneidade da situação. Agora eu estou sentindo, hoje eu acordei melhor, então eu vou resolver isso. Não faça isso. Não dependa disso. Dependa única e exclusivamente do seu ato de obediência, do seu reconhecimento, de dizer, Senhor, eu tenho que acertar isso, porque não confere com a tua palavra. Diga aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar. No próximo domingo vamos continuar falando sobre isso. Eu tenho uma passagem maravilhosa para nós lermos. Em Mateus capítulo 18. E fala exatamente, Pedro começa a conversar com Jesus a respeito. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Aí, você sabe, né? Aí ele fala assim, 3 vezes? Aí Jesus já logo multiplica isso, né? 70 vezes 7. Aí Jesus então conta uma parábola. E essa parábola para mim foi tão esclarecedora que ela me mostrou algo vital. Meu irmão, no próximo domingo fala para o teu irmão, meu irmão, tu não pode faltar o próximo domingo não. Tem algo aqui precioso. Eu já estou me alimentando desse sorvete espiritual desde ontem, porque eu estava lendo isso e Deus estava me falando. Meu Deus, é muito bom. Esse sorvete não engorda não, viu gente? Só fortalece o seu espírito. Proteína para o nosso espírito. Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa manhã que não se sinta único, solitário nesse contexto, que todos nós aqui, nós somos devedores, ou sempre nós precisamos cumprir exatamente isso que Deus nos pede. E cabe a um de nós então fazer a escolha. Como eu disse no início do ano, se fizermos a escolha certa, seremos muito abençoados. Pai, muito obrigado nessa manhã, por essa oportunidade maravilhosa que sempre Tu nos concede, nos reunirmos em Teu nome. E no Teu nome, Senhor, não chegamos aqui para conversar besteira, Senhor.
Vamos aqui para, com seriedade, deixar que a Tua palavra prevaleça completamente sobre a nossa vida. Fazer da Tua palavra e da Tua verdade o nosso estilo de viver, Senhor. E realmente nós sermos, e esse é o nosso desejo do nosso espírito, Pai. E temos pagado um preço para isso, de sermos a expressão do Teu amor sobre a face da terra. Ninguém aqui é perfeito, Senhor. Mas nesse contexto, Pai, de nós caminharmos em amor, nós podemos, porque assim diz a Tua palavra. No contexto, Senhor, de perdoar, é um ato nosso, é um ato de obediência, é um ato da vontade, é um ato de escolha, não um ato de sentimento, nem um ato de razão, nem de direito. Pai, que cada um aqui possa trabalhar isso na sua vida. Na vida de relacionamentos que cada um de nós tem, cada um aqui tem famílias, nós temos trabalho, nós temos amigos, nós somos irmãos dentro da igreja, vivemos uma vida de relacionamento dentro da igreja. Em todo e qualquer lugar, Senhor, existem pessoas. Em todo e qualquer lugar e em situações haverá sempre a necessidade de perdoar, ou de pedir perdão também. Mas esse contexto, Pai, mostra o quanto o espírito de humildade está mantendo e governando a nossa vida. Mantenha cada um de nós, Pai, ao longo de 2006, um espírito de humildade. Governa, Pai, que o Teu espírito de humildade, como disse Jesus, eu sou manso e humilde de coração, esse espírito prevaleça e se mantenha alto, Pai, porque nós estaremos sempre decidindo por comportamentos e condutas como essa, que é fundamental para termos uma vida livre, termos uma vida, Senhor, abençoada. Oh, Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, recebe toda a adoração, toda a glória e todo o louvor.